Enquanto o torcedor São Paulino se pergunta, será o Benedetto o novo atacante do Tricolor? Tem esse tabu em jogo aí no domingo no Maracanã. Os últimos 10 confrontos, uma vitória só do Flamengo. Que coisa, hein? A última vitória foi em julho de 17, 2-0 para o Flamengo. Então, nesse período, tivemos as 6 vitórias do São Paulo, 8 gols do Flamengo, 17 do Tricolor. É uma sequência impressionante, porque a gente está falando do bicampeão brasileiro, né, Rodrigo? Não, de fato, a história de São Paulo e Flamengo sempre, ou quase sempre, foi favorável ao Tricolor. O São Paulo tem 15 vitórias a mais que o Flamengo na história desse clássico nacional. Pega o Flamengo contra qualquer adversário do mundo, nenhum tem uma vantagem sobre o Flamengo tão grande quanto o São Paulo. Alguns têm vantagem, mas pequena. E mesmo em jogos decisivos, Libertadores, final de Supercopa, São Paulo costuma historicamente se dar bem contra o Flamengo. Só que o que é de se estranhar é que nos últimos anos, de 2017 para cá, o Flamengo montou um timaço, né? Talvez o segundo maior time da história dele, o time de 2019. E o Flamengo, nem com Jesus, nem com Domi, nem com Rogério, consegue ganhar do São Paulo. E o São Paulo, muitas vezes em frangalhos, desfalcados, em crise, né? Técnico para cair, ninguém confia no São Paulo. E o São Paulo contra o Flamengo, não sei o que acontece. Essa coisa meio mística e tal. Ó, a gente tá vendo aí o Brenner. Né, o Brenner jogava contra o Flamengo no Maracanã, ele parecia, né, sei lá, o Thierry Henry. Agora é o Marquinhos que aparece. E aí não tem o Luciano também, né? O Luciano também costuma fazer contra o Flamengo. O Pablo fez gol no jogo recente do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo foi campeão perdendo para o São Paulo. O Pablo, que o São Paulino não gosta nem de ver pintado de ouro, fez gol. Então, realmente, não são dessas coisas que é difícil de você entender. Né? Mas, mais uma vez, o Flamengo é muito favorito para esse confronto, né? Pelos problemas que o São Paulo tem e no Campeonato Brasileiro, a posição na tabela, o embalo do Flamengo. E o Renato é um fato novo. Talvez o Renato consiga, dessa vez, fazer o que o Jesus não conseguiu, o que o Domi não conseguiu e que nem o Rogério Ceni conseguiu, que é vencer o São Paulo. E tem outro fator, talvez, né, que é o calendário... Não, eu só ia acrescentar uma coisa. De repente, esse tabu traz aquela vitamina, aquele sangue nos olhos a mais para o Flamengo. Pô, vamos acabar com isso aqui. Eu sinceramente não acho que essa questão de tabu entre em campo ou faça parte de discurso para jogador querer ganhar mais ou ganhar menos, ainda mais em termos de uma rivalidade que ela não é tão forte, né? São dois dos maiores clubes do país, mas não é uma rivalidade tão latente, né? E, inclusive, na última derrota que o Flamengo teve para o São Paulo, foi uma derrota gostosa, né? Porque foi ali que o Flamengo foi campeão, não foi por causa da derrota, evidentemente, mas foi no dia que o Flamengo sagrou-se campeão brasileiro, então não foi uma derrota que doeu tanto assim. Mas o fato de o São Paulo ter o jogo contra o Vasco na Copa do Brasil no meio de semana muda bastante o caráter desse jogo, né? Embora o São Paulo esteja ainda perto da zona de rebaixamento e precise dar uma distanciada para não viver uma realidade que não é a dele, né? O papel do São Paulo não é lutar contra o rebaixamento e não vai lutar contra o rebaixamento, mas está muito claro que essa diretoria ela quer ganhar campeonato, não importa qual, não importa como, não importa quando. E assim como ela fez tudo que podia fazer para ganhar o Paulistão, mesmo que isso trouxesse problemas no começo do Brasileiro e riscos na Libertadores, né? Porque não é porque São Paulo passou pelo Racing que a gente vai dizer que, olha, tá vendo? Tudo foi feito corretamente, afinal passou pelo Racing. São Paulo correu um risco que talvez não precisasse correr com a sua própria oscilação, a ponto de não ter jogadores importantes no jogo de ida contra o Racing no Morumbi e poderia ter perdido e mudado toda a configuração do confronto. Mas está muito claro que essa diretoria quer a taça, não importa qual, a que esteja mais perto. E a Copa do Brasil é um torneio que o São Paulo cobiça, é um torneio inédito para o São Paulo. Então, depois de um confronto desgastante como foi o do Racing, e às vésperas de um confronto eliminatório contra o Vasco por uma competição que o São Paulo não tem, o jogo contra o Flamengo ele fica na hierarquia um pouco para trás, mesmo que esteja contra o Flamengo, né? Então é super esperado que o Crespo retire alguns jogadores, né? Em condições normais, no 11 contra 11, o Flamengo já seria favorito, talvez não tanto. Com o São Paulo aparentemente mais mexido, a tendência é essa vantagem aumentar. Vamos ver se na prática isso se confirma. Amigos, hoje no São Paulo também mais reuniões na tratativa para trazer Benedetto, Bubu.
Estão tentando ajustar tudo aí. A expectativa, clara, é que ele estivesse à disposição para o encontro com o Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores, que já chegasse para isso. Não, tem várias informações de bastidores, né, dizendo que o São Paulo já tem um acerto com o Olympique de Marselha e com o jogador, com o Benedetto, né? Então você fala, pô, então por que a coisa não está andando, né? Aparentemente são detalhes, transferência internacional, comissionamento. E para mim, o X da questão é o empresário do Benedetto, que é o mesmo empresário do Crespo. Aliás, tem muita gente falando assim, né? Poxa, o Crespo foi importante na contratação do Benítez. Foi. Crespo foi importante na contratação do Rigoni, foi. Mas tem um cara que é muito poderoso na América do Sul nos últimos tempos, que é o empresário do Crespo. Né? Então, ele é o empresário do Rigoni. O Rigoni veio para o São Paulo por conta do empresário do Crespo. E a mesma coisa pode acontecer com o Benedetto. Né? Então, por que é mais fácil contratar o Benedetto do que o Caleri? Por conta desse agente. Então, tem vários interesses, né? E imagino que a coisa deve caminhar. Né? E o São Paulo não tem pressa porque vai demorar o confronto contra o Palmeiras. Né? O São Paulo espera ter o Benedetto no confronto das quartas de final da Libertadores, ele vai poder ser inscrito. Então, talvez na próxima semana tenha o desfecho da história. Benedetto, que já foi carrasco do Palmeiras em Libertadores com a camisa do Boca. Hoje, no time do São Paulo, ele joga fácil, né? Porque Vitor Bueno e Pablo perdendo espaço para o Marquinhos, garoto de 18 anos. O Benedetto hoje chega, ainda mais com o Éder, sem a melhor condição física. O Luciano se machuca muito, são 5 lesões em 7 meses. Hoje o Benedetto chega, pega a camisa e joga. E é importante que o São Paulo tenha essa calma para negociar e essa margem de tempo até o jogo contra o Palmeiras, porque o São Paulo precisa muito de um cara como o Benedetto. Mas o São Paulo também tem os seus limites financeiros que já estão estourados há algum tempo e que não podem ser ainda mais deteriorados. Né? Então o São Paulo tem que conseguir equacionar muito bem essa operação de um jogador que não é barato em seus vencimentos, né? E a gente não está falando de compra de direitos, mas é um jogador que, mesmo com a divisão, de alguma forma, do pagamento, é um jogador caro. Isso tem que ser equacionado a ponto de caber dentro desse esforço que o São Paulo está fazendo para contratá-lo. Quanto menos tempo o São Paulo tivesse para negociar, mais apertado o São Paulo estaria para tomar uma decisão nem sempre a mais racional, nem sempre a melhor para o clube. Então é importante usar esse tempo que tem para tentar chegar na melhor forma do negócio, porque meu Discord é importante a contratação do Benedetto, que é um jogador de bastante qualidade, para tentar resolver essa lacuna no ataque do São Paulo, e é aparentemente mais fácil que ele chegue nas mãos do Crespo do que de um técnico que o conheça menos, né? Aparentemente existe uma afinidade de entendimento, e isso pode ser importante caso o São Paulo consiga trazer.